Shalom, shalom. Sejam todas bem-vindos, todos bem-vindos. Que a graça e a shalom do Senhor alcance você, sua casa. Nós estamos aqui hoje para estar trazendo uma palavra da viração do mês de Tammuz, e onde é representante da tribo de Rubens. Vamos estar, então, trabalhando em alguns aspectos, algumas facetas a qual o Senhor colocou no meu coração. E antes, quero aqui estar convidando a você, a pegar este momento, a estar orando também junto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, convidamos a tua presença, Pai. Essa que é eficaz, essa que é soberana, essa que rege, Pai, entre os céus e entre a terra. E alinhamos, ó Pai, as nossas vidas junto com a tua presença. Levantamos a espada do teu Espírito, Pai. Essa a qual nos liberta, essa espada poderosa, onde representa a tua palavra. Aonde, Pai querido, na autoridade do sangue de Cristo, convidamos ao Senhor a entrar nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos entendimentos, na nossa mentalidade. E através do teu sangue fazer separação entre as nossas vidas e o adversário, para que todo o contra-ataque, tudo aquilo que não venha do Senhor seja quebrado, anulado e cancelado na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach. Convidamos a tua presença, essa que é eficaz. Pai querido, para que venha com o teu martelo, Pai, teu martelo espiritual, para quebrar tudo aquilo que não venha do Senhor. Toda estrutura, toda muralha, todas fortalezas, Pai. Todo tempo de idolatria, tudo aquilo que cauteriza a nossa mente, o nosso coração, da sua verdadeira palavra, que seja, neste momento, aleluia, sentenciada, conforme a tua vontade e o teu querer. Alinhamos as nossas vidas e levamos os nossos pensamentos cativos a ti, para que tudo aquilo, Pai, que se levanta contra, venha, Pai querido, ser cativo agora, e que a nossa vida, nosso pensamento, as nossas atitudes, seja levada à obediência ao Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar aqui. Vou estar trazendo uma pequena introdução no começo. E, mediante essa introdução, quero estar, nós vamos estar falando desse tempo e estação. Sabemos que estamos findando praticamente a primavera e entrando na estação do verão, onde abre as portas, para aquilo a qual o Senhor também tem para poder trabalhar nas nossas vidas, na nossa essência. E quero aqui trazer uma pequena introdução, onde nós sabemos que a tribo representada por Rubem, sabemos que leva o nome do filho de Jacó, seu primogênito, mas não é só referente somente à vida de Rubem, sim a uma completa tribo, a um povo, a uma nação, a filhos separados para o Senhor, a qual são abençoados, a qual também são chamados ao confronto para poder estar alinhando, aleluia, toda a sua estrutura perante ao Senhor. Então nós vamos ver aqui que Rubens, primeiramente, o nome, ele vai estar mostrando é, tempo de guerra e um tempo também onde há decretos de morte e também há decreto de vida. Rubens foi ali o primogênito, filho de Jacó, junto com Lia, embora também estava ali na liderança, da primogenitura, mas ele perdeu a sua primogenitura por causa dos seus erros, a qual dormiu com a concubina do seu pai, e assim manchou o seu leito, trazendo ali uma quebra de aliança. Então, nós vamos ver que o nome de Rubens significa veja um filho. Por quê? Porque naquele momento, Lia, a primeira parte que ela estava estabelecendo era: agora eu tenho um filho, então veja esse filho.
Então, na representação, né, de quando ele fala, veja esse filho, nós vamos ver que é a essência também de chamarmos a nossa própria vida em fortalecimento, em apresentarmos nós mesmos como filho do Senhor. Como que nós podemos apresentar as nossas próprias vidas perante ao Senhor como filho? Quando nós reconhecemos verdadeiramente a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. E assim nós vamos ter um alinhamento aonde vai estar trazendo restauração, aonde vai estar trazendo novos fundamentos de revelação daquilo que o Senhor tem para poder estar agindo. Então, nós vamos ver que esse mês, voltando um pouquinho atrás, para que possamos estar, então, trilhando, né? A regência desse mês, ele vai estar atuado, né, na mediação da Lua, e pela Lua, sabemos que é o tempo onde as trevas elas são manifestadas, aonde ao findar do dia, aonde ao começar a anoitecer, né, e no reger da madrugada, da noite, então quem rege é a Lua. Só que por trás da Lua, nós vamos ter também a instabilidade, aonde vai estar sendo regida e também em contra-ataque, né, com um espírito de confronto, onde também rege nesse tempo, que é Tammuz, que é o próprio nome da estabilidade desse mês. Nós vamos estar também mais para frente falando um pouco mais desse significado desse nome. Mas agora eu quero aqui trazer que essa regência de infertilidade também é o que vai trazer na representativa da lua. E essa fertilidade ela vai estar sendo movida ou trabalhada mediante a nossa produção. Porque o verão é um tempo onde você vai estar começando as árvores, né? Elas já começaram a brotar na primavera, então são preparação para que os frutos dão. Então é um tempo de ciclos, onde vai estar ali sendo a terra que foi arada, que foi trabalhada, ela vai estar trazendo o que uma ação daquilo que foi feito e que foi no período do ciclo retrocedido em momentos a qual estamos plantando, e aquilo que nós estamos plantando nós também vamos colher, mas existe o período de quando você planta que você precisa estar trabalhando na terra. Existe o período de antes e existe também o período após você plantar, porque antes a terra ela está totalmente sem estar arada. Então você precisa arar a terra, você precisa hidratar também a terra, você precisa estar ali, né, trabalhando para que ela seja preparada para receber uma semente. E quando ela está preparada para receber a semente, há também o processo de você estar trabalhando para que haja frutos saudáveis. Então, quando nós vamos ver que para ter os frutos saudáveis, há um processo que antes da estação se findar, a cada processo, né, no outono para entrar no inverno, você precisa vir passando com o quê? Com a poda, para que você venha podar os galhos, né, as folhas, tudo aquilo que está sem seu tronco para poder ter o que uma frutificação no próximo tempo. Como nós podemos alinhar baseado na palavra, né, trazendo para as nossas vidas? Há processos na nossa vida a qual precisamos desraigar muitos fundamentos talvez errados. Desraigar talvez feridas acumuladas, traumas, ressentimentos. Então, tudo o que, através da poda, uma visão distorcida e contaminada, vamos estar, então, que trabalhando nas regências. E essas regências são os fundamentos individual do ciclo da história, da vida de cada um. Nós estamos na mesma estação,
geograficamente, né, ou do ano, vamos dizer assim, principalmente na Europa, onde nós verdadeiramente vivemos os tempos da estação, na realidade bíblica, como elas são ordenadas, mas em outros países são diferentes, né? Como no Brasil, agora é inverno praticamente, e aqui na Europa nós estamos no verão, para entrar no verão. Então nós vemos o quê? Que toda a diferença de estrutura também assim é no corpo de Cristo. Por quê? Porque cada um está independente da estarmos no tempo geográfico, né, como eu já disse, mas está em processo de estação diferente, aonde precisa ser tratado, aonde precisa ser trabalhado, e como que nós conseguimos trabalhar e tratar a regência das nossas vidas? É entrarmos em guerra no tempo correto e também discernirmos qual é a estação que está regendo e quais são os elementos também que elas trazem para poder trazer uma mudança nas nossas vidas. Então, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que hoje, né, através desse tempo, desse mês, nós vamos estar vendo o quê? Que foi o período estabelecido, onde se nós retrocedermos um pouco, quando Josué, né, enviou ali o povo à terra de Canaã para poder espiar a terra, para poder ver ali como que estava a terra, como que eles conseguiriam entrar dentro daquele lugar. E sabemos que foram enviados 10 espiões, mas o que aconteceu? Somente dois tiveram visão ampla daquilo que o Senhor verdadeiramente estava estabelecendo e enxergando que não os contra-ataques, a dificuldade que precisava entrar em uma guerra para poder guerrear, mas eles estavam visando, a visão deles estava aberta para o propósito, para o chamado, para a guerra, para poder conquistar, aleluia, o lugar, território a qual o Senhor prometeu. E assim também é, essa parte das nossas vidas, a qual precisamos ter esse histórico profético. E o histórico profético, ele vai estar também alinhado junto com as características que eleva, né, na vida de Rubens, o processo a qual passou, e também os códigos alinhados da herança hereditária. E nós vamos ver, né, depois mais para frente também, em questão das bênçãos também atribuídas à tribo de Rubem. Então, como que nós podemos estar aqui? Quero aqui trazer, né, sobre a parte do reino, aonde nesse tempo ele vai estar mostrando para nós o reino da água, reino água. Então, esse elemento, né, o ar, e o reino água, a qual vai estar trazendo todo o alicerce do processo a qual precisamos caminhar. E nós vamos ver o contratempo, né, da constelação, ela está ali, né, do caranguejo. E nós vamos ver que essa constelação do caranguejo, ela vai estar trazendo a originalidade de Deus, aonde o quê? Aonde o Senhor ele quer entrar, o nosso Pai, para trazer a libertação, para trazer a libertação de quê? Da revelação da promessa do Filho de Senhor, a promessa do Filho, a promessa de Jesus Cristo, onde há uma esperança, onde há uma promessa, onde há uma herança do filhos de volta ao lar celestial. Então, tudo que o Senhor ele vai estar trazendo neste período, ele vai estar o quê? Trazendo uma visão ampla, né? Aonde teremos o quê? Revelação. Aonde teremos o quê? Os nossos olhos abertos. Precisam ser abertos no mundo espiritual e até mesmo no mundo físico para que possamos voltar à originalidade de Cristo, aquilo a qual ele quer trabalhar dentro das nossas vidas e tirar o quê? Tudo aquilo que está deturpando. E toda essa deturpação, né, todos esses desígnios, nós vamos estar caminhando então pelos portais do Senhor. Então nós vamos ver que o número profético
né? É o número 4, a qual estamos também no quarto mês do calendário, né? Bíblico, onde o próprio Deus estabeleceu. Então, nós vamos estar aqui caminhando um pouco agora para frente e vamos entender que todas as promessas do Senhor para a tribo, né? E eu não quero pautar muito na tribo, nem em questão da ativação, mas sim na nossa própria essência. Porque tudo que o Senhor ele faz, ele não faz regente somente para uma pessoa. Apesar de sermos individual, apesar de termos uma identidade, apesar de sermos uma pessoa, mas nós já trabalhamos na regência de um chamado de Deus através das nossas vidas para poder fazer o quê? Para poder sermos, aleluia, governantes, para podermos estarmos atuando com autoridade no chamado, aleluia, para termos uma visão de reino e não do individualismo, daquilo que eu sou no individual. Não, mas naquilo que nós somos como um corpo de Cristo. Aquilo que nós somos como os filhos que trabalham regente na nação, para a nação, para o reino do Senhor. Então nós vamos ver que a originalidade da história, né, de que nós vemos que a parte da posse da terra, onde nós vemos ali que tem, né, é, Rubens, ele era um ele era o primogênito e deixou e perdeu ali a sua primogenitura. Mas acontece que ele foi um dos homens que tinha ali, juntamente com a sua tribo, eles terem muitos rebanhos, juntamente com a tribo de Gade. E por eles estarem, né, ter bastante rebanho, nós vamos ver que na divisão das terras, eles também partilharam de estarem nas terras mais férteis, nas plantas ali no leste, né, do Jordão, que justamente seria hoje ali na Jordânia, podemos dar a região geográfica onde eles estavam. Então nós vamos ver que com a condição, né, da tribo, eles estavam ali o quê? Caminhando em ajudar a conquistar o quê? Canaã, para estarem em legados proféticos. E esse legado profético, nós vamos entender que todos os contra-ataques, tudo aquilo que vem histórico ali, alinhando profeticamente, nós vamos ver que tudo está baseado até mesmo em Apocalipse, da parte do chamado do Senhor à vida de Rubem. Então, nós vamos ver que essa jornada, né, desse mês vai estar trazendo para nossas vidas o quê? Alinhamento. E vai estar trazendo também o quê? Autoridade de governo, a qual foi perdida e precisa ser resgatado e tomar rumo a um posicionamento para que possamos entrar na purificação. E essa purificação vai estar também, então, tá trazendo o quê? Aleluia. Os ornamentos proféticos a qual o Senhor tem para com as nossas vidas. Então, nós vamos ver que se esse mês ele pode estar trazendo uma regência de uma instabilidade nas nossas vidas. Aonde o quê? Aonde vai ocorrer dúvidas, aonde a regência da atitude, né, das nossas vidas, ela vai estar sendo o quê? Vai estar em oscilação. Então, nós precisamos estar atentos para que neste período nós não venhamos estar cochilando nossos pensamentos, né? Em dois pensamentos ou ficar em cima do muro, mas que possamos nos posicionar e na posição como filhos de Deus, para poder estarmos firmes, para poder estarmos encorajados. Mas esse encorajamento não é pela parte humana, mas sim pelo encorajamento a qual o Senhor é o próprio que levanta para poder estabelecer em nossas vidas. Então, nós vamos ver que esse tempo crítico, né,
onde aponta também para a poda, para, né, para a transformação, para alinhamento, para quebra de aliança com as trevas, né? Alinhamentos de estarmos unidos à serpente maligna que quer cada vez ativar no velho homem, a qual nós fomos translatados e passamos para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vamos ver o quê? Que nós precisamos recordar os passos da qual nós estamos dando. E se nós não estamos contaminados com as nossas visões. E eu quero que voltar contaminado com a visão. Como que podemos estar contaminados com a nossa visão? Como eu dei o exemplo dos espias, né? Ali que foram espiar a terra. Só 2 voltaram com os olhos, né, com a visão purificada, de crer na promessa de que o Senhor estava dando. Mas 8 deles, eles estavam o quê? Estavam com a sua visão deturpada. E aquela visão contaminada que eles estavam mostrava o quê? Falta de encorajamento. Por quê? Porque a visão deles era o medo já estava atormentando. Por quê? Porque eles afirmaram que jamais seriam capazes de alcançar aquela terra e de entrar na terra prometida. Então, o quê? A visão espiritual estava o quê? Desalinhada com a visão profética que o Senhor tinha para aquele tempo. Então, nós vamos ver que também nesse período, né, quero que está lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 5, aleluia. O versículo 32 vai estar dizendo, né, que as tribos de Rubens e Gade, danas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Azar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Então, nós estamos falando aqui, aqui estabelece o tempo onde nós falamos da, né, geograficamente, onde a tribo estava de rebanho, da multiplicação. Ou seja, uma terra onde é encontrada para poder criar rebanho e fazer através dali o quê? Uma multiplicação. E através dessa multiplicação, o que vai estar sendo revelado e mostrado? Vai estar mostrado o quê? A autoridade que precisa ser regida para poder ser o quê? Uma ativação de uma realidade. Porque se a terra está fértil, então precisa de ter o quê? Pessoas também que trabalhem para que, né, se a terra ela está propícia, então precisa também de pessoas para que ajude no arado da terra, para que ajude o quê? No plantio. E isso vai estar alinhando o quê? Com as nossas vidas, a comunhão da unidade como um corpo do Senhor. Então eu quero que está lendo aqui, onde vai falar especificamente, né, das bênçãos de Moisés à tribo de Ruben, que onde ali mostra que Jacó, ele abençoou, né, os seus filhos, está lá em Gênesis 49, e o versículo 3 vai estar falando de Ruben, está dizendo, onde Jacó, ele diz, tu és o primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Então, nós lemos aqui o versículo 3 e o versículo 4. Então, nós estamos vendo o quê? Que a primeira base a qual ele dá, ele fala o quê? Jacó, ele refere o quê? Tu és a força. Então, força está dizendo o quê? Que estabilidade. Então, se é a força, ela está atingida pela estabilidade, então o que? O contra-ataque vai ser o quê? Regências das trevas que vão vir atuando para poder o quê? Tirar essa força, arrancar
A estabilidade de estar o quê? Correto, numa força de vigor. Vigor, quando nós falamos vigor, é o quê? É algo que é, né, tem um bonito aspecto, tá em boa forma, né? Tá, você olha, você vê que não está ali, não tá aleijado, não está fraco, não está deficiente. Então, seja a força do meu vigor, as primícias, por quê? Porque ele foi o primeiro, ou seja, a semente que foi lançada, que foi germinada, né, ao gerar no ventre. Então, nós vamos falar aqui também o quê? Da força do vigor da primícia, da semente o quê? Da semente branca, né? Que é o sêmen, onde é semeado para poder germinar, para poder gerar, para poder trazer o quê? Frutificação. Então, vai falar da altivez, né? Ou seja, estar em lugar onde tem autoridade, onde tem domínio, onde tem capacitação, onde está direcionado para poder prosseguir. E ele fala o quê? O mais excelente em poder. Então, essa palavra poder também está o quê? Direcionado. Você vê que está o quê? Falando de força, está falando o quê? De altivez, está falando de poder, mas o poder que está regendo, por quê? Por causa da autoridade de ser o primogênito, de poder também estar ali recebendo, né, a bênção dobrada, né, tudo o que, até mesmo geograficamente, né, de físico, aquilo que recebesse, seria praticamente tudo em porção dobrada que o primogênito receberia. Mas, no contra-ataque, nós vemos que foi o quê? Foi o quê? Foi retirado. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da regência também que atua, né? Nós vamos ver que a regência que atua nesse mês é o espírito de Lilith. Lilith é aquela que trabalha, né, na madrugada, aquela que vem trazer também a sexualidade, que trabalha também, né, no profano, em tudo aquilo que é na área de fidelidade conjugal. Ela vem o quê? Vem trazendo o quê? Uma quebra de aliança. Então, toda quebra de aliança vai trazer também o quê? Vai trazer uma consequência da quebra que está sendo ali dimensionada. Mas eu quero aqui trazer, não trabalhar sobre esses ângulos, só estou trazendo aqui uma introdução, porque o que eu quero mesmo é trabalhar, falar sobre as portas de Tammuz. Então, nós vamos primeiramente, né, para poder estar fechando aqui essa outra parte, aleluia. Nós vamos estar vendo que a bênção de Moisés, nós lemos a bênção do pai, vai falar, né, que Rubens, ele vem a ser através da força, através da altivez, através do poder, tudo aquilo a qual exerce, né, o chamado ali da autoridade de governo. Mas através da vida de Moisés, quando Rubens perdeu então ali, né, o direito da sua primogenitura, de receber toda a porção dobrada, há um resgate a qual Moisés ele abençoa a tribo de Rubem. E está lá em Deuteronômio, capítulo 33, o versículo 6, ele, né, Moisés, ele pede vida e prosperidade para a tribo de Rubem. E ele entrega ali enfrentando, ele mostra que enfrentando muitos desafios e a causa, né, das suas ações, da sua atitude, dos seus erros do passado, a qual se colocou ele ali paralisado para poder ter ali o que uma maldição regendo por causa da desobediência. Nós aprendemos que a bênção, ela é o quê? Ela a bênção, ela vem, ela me alcança quando eu estou regente através da obediência de cumprir os princípios do Senhor. E a outra base que nós vemos é qual? Se eu desobedeço, automaticamente a maldição, ela me alcança. E os meus erros também, eles vêm o quê? Vêm as consequências de toda atitude a qual cometemos.
Mas quando Moisés ele olha para Rubens, ele diz, né, pelo desejo, né, que você tem de sobreviver, pela sua força ativa, e ele declara uma palavra para que ele seja próspero, para que ele não morra, para que ele viva. Então ele diz: viva, Rubens, e não morra. Que os seus homens, eles não sejam poucos, mas que eles sejam muitos. Lembra que eu falei aqui atrasado? Para que você tenha uma terra, e você tenha uma terra fértil, você precisa o quê? Você precisa também de ter pessoas alinhadas ao seu lado para que venha te ajudar a cativar, a cultivar a terra para poder o quê? Progredir, para ter frutificação, para ter ali o progresso do gerar em transformação, em crescimento, na unidade. Então nós vamos ver que essa garantia, né, que Moisés ele estava declarando ali, ele estava dizendo que vocês não sejam poucos, vocês precisam povoar, vocês precisam crescer, vocês precisam ter regência, vocês precisam, aleluia, tomar autoridade do seu caminho, aquilo que você está seguindo. Eu quero aqui, através dessa palavra, está trazendo em questão, né, do mês de Tammuz, as portas, né, do mês de Tammuz. Nós vamos ver que uma palavra alinhada a esse tempo, que o povo ali, quando estava, né, Moisés estava no monte por 40 dias e não comparecia, e o povo estava querendo ter um representante a qual eles pudessem ordenar como Deus. E ali eles chamam quem? Chamarão, como, né, que era o sacerdote, fala. Precisamos de alguém, um Deus para que nós possamos orar e adorar e agradecer, ou seja, colocar ele no lugar do verdadeiro Deus. E ali foi o tempo onde foi feito o bezerro de ouro, e esse bezerro de ouro, ele trouxe uma quebra de aliança, onde o povo, eles extraiu ali na formação, na fundação daquele ouro, de tudo o que eles apresentaram para Arão, porque Arão disse: vocês querem? Então me dê a mercadoria, né? Me dê os ouros, me dê aquilo que vocês têm de valor, para que seja então, aleluia, feito o que vocês querem. Então toda a idolatria, todo o ato de quebra de aliança, tudo que vem contra os princípios do Senhor, é o que também rege nesse mês de Tammuz. Porque Tammuz significa o quê? Significa o falso Cristo, aonde rege o quê? No coração, né? O símbolo do coração, aonde atua o falso Cristo, uma falsa identidade, uma falsa atuação também de paternidade. Por quê? Porque aquele povo estava querendo um Deus para que eles pudessem adorar. Ou seja, eu preciso ter uma paternidade, só que essa paternidade era uma paternidade falsa, onde de bezerro de ouro que se transformou em bezerro, né? O ouro que foi refinado ali trouxe esse portal dessa quebra. Então nós vamos ver que tudo o que vai estar atuado na parte da idolatria, ela representa um espírito a qual está na independência de Deus. Ele está vivendo a permissividade das suas próprias atitudes. E dentro desse contexto, nós vamos ver que o desafio, né, da perda, ele vai trazer também o que? Um apontamento para a redenção. Porque se no tempo de olhar para Moisés e ver que faltava algo, que precisava de um representante, que precisava de alguma figura idólatra ali para que eles pudessem apontar como um Deus. Nós vamos ver que todo o estabelecimento das terras programada pelo Senhor para poder trazer frutificação estava sendo naquele momento ocorrendo o quê? Uma ruptura. Estava vendo ali o quê? Uma quebra de aliança. Estava vendo ali o quê? A cegueira espiritual também estava sendo ativada naquele tempo. Por quê? Porque
A visão deles estava focada em Moisés, a qual representava e falava com Deus face a face e apresentava um Deus vivo. Só que naquele momento a visão deles passou a ser o quê? Desativada. O espiritual estava movendo na regência da idolatria das trevas. Então, este período agora é um período onde precisamos tomar cuidado com os sentimentos que carregamos e as ativações que estão regendo dentro dos nossos corações. Quais são as portas que têm sido abertas dos nossos sentimentos, das nossas vontades, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos propagando? Quando eu falo coração, ele está coligado também com a mente, porque a minha mente, ela precisa ter o quê? Pensamentos. E através dos pensamentos eu vou ativando uma realidade de uma, dando uma imagem para aquilo que eu penso. E tudo aquilo que eu penso e a imagem a qual eu estou formando são todas ativações a qual vai dizer num desejo do meu coração. Então, o desejo daquele povo estava: eu preciso ter algo, né? Uma figura para que eu possa ser representante. Só que tudo aquilo estava representado através do quê? Da regência de Tamuz, de um falso Cristo. O coração de Cristo falso, onde a, a essência daquilo que eles estavam dentro dele foi o que foi então translatado para fora, ou seja, os sentimentos que ele tinha dentro dele, da idolatria, foi o que fez a formação também do bezerro do lado de fora. Então nós vamos ver que nós entrarmos no alinhamento da redenção, nós precisamos caminhar debaixo da garantia da promessa a qual o Senhor tem para nós. E quando nós vamos ativar, né, toda a sobrevivência da multiplicação, onde temos a terra fértil, nós vamos ver que as portas de Tamuz, ela vai estar trazendo um desafio, o quê? Da nossa visão. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer um autoanálise na nossa visão, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos enxergando e como que nós estamos trabalhando com a visão que estamos tendo. E essa visão ela está sendo direcionada com os propósitos, aquilo que o Pai tem regido, ou se a nossa visão ela está totalmente deturpada conforme os estatutos do mundo, aonde tem uma palavra-chave que fala: o mundo que vemos muitas vezes ele nasce da alma com a qual olhamos. Por quê? Porque a nossa alma é onde ela tem o quê? O governo de ativação. É na nossa alma que nós temos o governo de atitudes. É na nossa alma que nós temos o comando que vamos direcionar para aquilo que os princípios do Senhor ou para o princípio das trevas que está sendo regida dentro de mim. Por quê? Porque a alma ela está sendo ativada conforme aquilo que eu estou alimentando ela. Então, se ela está sendo alimentada pelo sistema, ela está sendo alimentada pelo mundo, se a visão está distorcida, a alma ela vai estar na regência e até mesmo trabalhando o quê? No medo. Nós vamos ver que quando ali, voltando para a parte dos espiões, o quê? A alma, ela ativou o quê? Ativou um medo ali. E a visão, né, daqueles que estavam ali espionar a terra, eles estavam tendo o quê? Trazendo o quê? Uma transformação, onde estavam vendo o quê? Uma visão de uma porta a qual Deus designou que eles precisavam entrar por aquela porta para poder tomar autoridade e regência ali, governar em Canaã. Mas o quê? A porta da visão de Tamuz, né? Fechada pela atração das trevas, fez com que os muros, fez com que o medo, fez com que a impossibilidade fosse ali ativado.
Então, o contexto da visão que eles estavam ali na regência da sua alma estava sendo dizendo que nós seremos derrotados por esses gigantes. Nós seremos destruídos por essa atuação. Então, quando a gente ativa a nossa alma para que a visão ela seja totalmente transformada na redenção em Cristo, nós vamos estar vendo o quê? Que a fé ela vai entrar em ação. E quando a fé ela entra em ação, ela vai estar resgatando o quê? A força da promessa. E a força da promessa, ela vai estar trazendo o quê? Uma transformação, aonde eu olho para o deserto e eu vejo os caminhos de deserto, mas eu posso ver o quê? Que nesse deserto que eu consigo também caminhar num caminho de avanço, que foi a visão que Josué e Caleb teve, aonde a alma deles estavam totalmente direcionada em fundamentos reais, numa visão clara. Então, nós vemos dois tipos de visão, onde a alma ela vai trabalhando, ela vai regendo e ela vai ativando para poder trazer o quê? Fundamentos. E aonde é ativado, é aonde também conseguimos procurar um caminho de saída. Então, nós vamos ver o quê? Que a única missão que precisa ser ativada e transformado, nós vamos ver o quê? Que a honra do lugar é onde traz a mesma ativação. Nós vamos ver que uma alma que olha para toda a ativação, né, do medo, nós vamos precisar analisar perguntas que precisamos fazer para conosco para ver qual é o caminho que está sendo manifestado nas nossas vidas. E uma das perguntas é: mediante a porta de Tamuz, onde precisamos caminhar e passar, como estou enxergando o caminho que eu preciso trilhar? A outra pergunta é: como estou ocupando este lugar? Quais são as regências que estão sendo tomadas para poder ocupar este lugar diante desse caminho? A outra pergunta é: qual é o tipo de visão que eu estou levando comigo para um novo tempo que se inicia? Ou seja, nós estamos numa nova estação, um novo caminho. Qual é o tipo de visão que nós estamos caminhando e levando para frente para esse novo tempo que está iniciando, aonde avançamos para frente? Então, nós podemos ver que toda a reflexão dessa regência, ela vai estar atuando o quê? Aonde nós precisamos ativar a terra que precisamos arar. Então, nós vamos ver o quê? Que, mediante ao portal de Tamuz, nós vemos o quê? Que há uma terra prometida para cada alma, para cada vida que está num caminho de uma missão. Então, nós vamos ver que também que há o quê? Há um campo sagrado que precisa ser habitado, que precisa ser conquistado. Os lugares que precisam ser conquistados para poder permanecer na frutificação e continuar, dar continuidade ao processo que o Senhor está fazendo. Então, nós vamos ver o quê? Que a outra parte vai ser o quê? A coragem. Nós vamos ver que pelo portal do Emuná, ou seja, pela presença do Senhor, antes de entrar na terra prometida, o que que nós precisamos fazer para poder conseguir alcançar esse lugar de uma terra fértil? Nós vamos precisar passar pelo processo da cura. Nós vamos precisar passar pelo processo da cura dos nossos olhos, da nossa visão de como enxergamos o caminho que estamos caminhando
para poder entrar neste lugar da terra prometida. Então, nós vamos ver o quê? Que não é errado, muitas das vezes, nós estarmos em caminho da espiritualidade, né? De estarmos espiritual, regente, ao para com o ensinamento da palavra do Senhor. Mas a questão é que precisamos entender o caminho da espiritualidade que eu estou caminhando, ele está alinhado com a missão que Deus tem para poder fazer através da minha vida. Esse caminho ele está sendo impulsionado para poder entrar em um lugar santo, onde a palavra do Senhor ele vai estar trazendo um renascer de um propósito, não só na minha vida, mas ativando também outras vidas. Nós vamos ver que muitas das vezes a nossa visão ela está deturpada, onde nós olhamos somente para as nossas próprias, o nosso próprio avanço, aquilo que nós iremos totalmente alcançar e estar. Mas a pergunta é: a missão da nossa alma, que precisa estar na regência de Deus, ser trabalhada de dentro para fora, e não deixar que as idolatrias, as imagens de fora, alcance lugar em nossos corações, para poder o quê? Trazer uma dignidade espiritual. Por quê? Porque aquele povo precisava de um ídolo para trazer o quê? A espiritualidade do lado de fora, para ser manifestado do lado de dentro da alma, né? Do caminho que eles estavam caminhando. Então, nós vamos ver o que? Que olhar para a luz do Senhor, nós vamos estar numa missão confiável. Mas se nós estivermos com um lugar onde habita inveja, onde habita controvérsia de disputa, né? Talvez, porventura, ou até mesmo ganância, né? A arrogância, a altivez deturpada, nós não vamos estar num lugar onde conseguimos honrar. E quando nós não conseguimos honrar, nós saímos do lugar de paz e entramos no lugar de perturbação. Aonde o quê? Aonde a regência ela sai do controle, né? Lembra que a contra-ataque é o quê? Se é instabilidade, você está estável. Então, na força, na altivez, você está ali, né? Estável. Mas se você não está estável, você está o quê? Desequilibrado. E se você está desequilibrado, você começa o quê? Até quebra. E se você tem ruptura, você tem quebra, né? O que acontece? Dar lugar aonde a alma vai trazer regência e as regências que vão estar sendo ativadas, porventura talvez através, né, de rejeição, ela vai o quê? Ela vai bloquear o fluir de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós vimos ali que, se nós olharmos para a regência de Moisés e Arão, né, como autoridade de governo, nós vamos ver que Moisés ele estava direcionado e alinhado com quem? Com o Senhor. Aonde Moisés estava? No monte. O que Moisés estava fazendo? Buscando ao Senhor. Ele estava tendo o quê? Momento de adoração com o Pai. Moisés ele estava fazendo o quê naquele, né, 40 dias que ele ficou ali no monte? Ele estava adorando, ele estava tendo intimidade com o Senhor. E nesse mundo de Moisés, nós vemos a diferença. Por quê? Porque Moisés reflete o quê? A luz de Cristo. Ele estava direcionado. Estava no deserto? Sim. Mas o deserto ao qual Moisés preferiu estar era no monte adorando e glorificando ao Senhor. Então, toda a regência, né, desse mês Tammuz, onde vai fazer o quê? Vai tentar trazer uma quebra de adoração, uma quebra de termos intimidade com o Senhor. E quando há essa quebra, nós vamos ver que o ciclo de avanço
Em vez de avançarmos, vai estar tendo o quê? Um ciclo de retroceder. E muitas das vezes nós precisamos entrar num ciclo de avanço para poder conseguirmos alcançar a missão que Deus tem para poder fazer e reger e trabalhar em nossas vidas. Aleluia. Então, o que que nós vamos conseguir estar entendendo? Então, a pergunta para deixar até aqui este momento é: você conhece o seu coração? O que está verdadeiramente regendo por dentro dele? Como está a nossa dignidade espiritual? A outra pergunta é: como está o olhar da nossa alma? Ela está diante de Deus? Ou ela está voltada à cópia da representação do sacerdote Arão, que estava representando ali o povo, e o povo estava fazendo pressão e trazendo o quê? E trazendo uma reflexão de reflexo, ou seja, a pressão era dar-nos um Deus para poder idolatrar, para termos. Então, o quê? Debaixo daquela pressão do sacerdote de Arão, a qual esteve ali na frente, ele estava fazendo o quê? Ouvindo o que o povo estava dizendo, o que o povo queria e, e o que o povo queria para que eles fossem representantes dele. Então, o que estava no coração daquele povo foi o que também trouxe a ativação daquilo que estava manifestando por fora. Então, nós temos que entender o quê? Que para cumprirmos o propósito do Senhor, precisamos analisar o nosso coração. Então, nós vamos ver que no sacerdócio de Arão, nós vamos ver o quê? Que há uma quebra de aliança e a alma estava o quê? Ela estava quebrada, ela estava numa ruptura, ela estava num lugar de olhar para o quê? Para a desonra. Por quê? Porque a desonra começou a manifestação aonde começou a desonrar primeiramente o Senhor. E depois desonrou o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, o Arão, e até mesmo a pessoa de Moisés, que não estava naquele momento ali, precisava de quê? De ser apresentado e representado. Só que a representação estava o quê? Estava quebrada. Então, nós vemos o quê? Que enquanto o povo estava fazendo pressão, a alma deles estavam revelando a atitude e as ações aonde o seu coração estava sendo ativado. Então, nós vamos ver que as perguntas que precisamos fazer para nós é ver que nem todo Moisés, muitas das vezes também é Moisés. Porque tem pessoas também que estão, vamos colocar entre aspas, como falsos pastores, que quer representar a autoridade de Cristo, mas eles não cumprem na obediência. Então, nós vamos ver também que existe uma outra característica de tal que de uma quebra de aliança, onde roubam o verdadeiro representante em Cristo Jesus e trazendo uma falsa espiritualidade. E da mesma forma também nós vamos ver que nem todo Arão é Arão. Então, nós vemos que a atitude que rege na alma, que está sendo produzido, é o que vai revelar verdadeiramente aquilo que nós somos. Então, nós vemos o quê? Que há um lugar onde a luz do Senhor precisa ser manifestada e ativada. Eu quero agora aqui trazer que na representação de que nem todos eles atravessam o mundo pela mesma porta, mas todos que têm uma missão, que essa missão ela está na sua própria alma, ele pode cumprir ela.
Mas acontece que só há uma única luz que pode fazer entrar no mundo através da missão que foi confiada a cada um. Ou seja, toda porta que precisamos entrar e precisamos passar por ela, porque nós vamos ver depois o significado da letra desse MEI, que ela é literalmente, né, o desenho de uma tipo de um R, parecido com um R que representa, né, você olhando, vai ser é a representativa, né, de uma porta. Então, o que? O caminho dessa porta, as muralhas, as fortalezas que precisam ser quebradas para que possa ser, né, ali feita a raptura. Nós vamos ver que o mês de Tammuz, ele vai trazer o quê? A ativação também das nossas emoções. As emoções internas que estão dentro de nós e aquilo que nós carregamos. É por isso que precisa caminhar um caminho onde a cura seja manifestada. Então, nós precisamos ver aqui, analisar, né? Quero deixar aqui algumas perguntas. Tenho olhado a vida com medo ou com confiança? Eu tenho olhado para o outro com inveja ou eu tenho declarado bênção? A outra pergunta que podemos fazer é: tenho olhado para mim com dureza ou com compaixão? Porque muitas das vezes, da mesma forma como nós olhamos para nós e como nós achamos que nós somos, ela reflete também a maneira como nós olhamos para o outro. E a minha visão, ela está contaminada para quando eu olho para mim, ela também vai estar contaminada quando eu olho para o próximo. Então, nós precisamos alinhar como eu estou vendo. Então, nós vamos ver que toda regência, até mesmo como eu acho, como eu sou, ou como eu atuo em atitude de comparação, é o que também vai ser manifestado e ativado. Então, nós vamos ver o que a nossa alma ela precisa ser tratada, ou o que ela precisa ser, é, soltar, o que ela precisa deixar para que aconteça um novo tempo, para que aconteça uma nova direção. Então, nós vamos ver aqui que muitas das vezes, nós, nos últimos dias, né, que nós estamos avançando, e a cada período de cada mês, nós vamos ver que o pensamento, voltamos aqui à regência do, né, do meu pensar, o ativar de como eu penso, é o que é ativado na minha atitude, e aonde aquilo que a minha alma também vai estar trabalhando. Então, o quê? Os meus pensamentos, eles precisam estar o quê? Perder força. Mas são os pensamentos o quê? Os pensamentos inférteis, os pensamentos das trevas, pensamentos de sonegação a obedecer os princípios do Senhor. Eles precisam perder as forças na regência da atitude da alma. E o que mais que precisa ser soltado? O alinhamento da idolatria, de carregar mágoas, ressentimento. Então, eu preciso, a minha alma precisa soltar, de carregar todos esses ressentimentos, mágoas, toda ira, todo ódio, tudo aquilo que vai estar sendo envolvido, precisa o quê? Ser ativado para perder as forças e não continuar a carregar. Para que eu possa passar para um novo ciclo, eu preciso deixar de carregar esse peso, essa carga que me paralisa de não conseguir mais mover, de caminhar. Então, nós vamos ver o quê? Que toda essa regência, elas precisam ser tratadas e trabalhadas. Então, nós precisamos lembrar que a terra arada, a terra que está preparada para ser frutificada,
ela precisa também encontrar um repouso para que futuramente ela vai conseguir crescer, ela vai conseguir germinar, ela vai conseguir florescer. Então, para que eu possa entrar por uma porta a qual nós estamos, né, já no novo mês, novo ciclo, uma nova estação, estação de verão, eu preciso esvaziar de tudo aquilo que sufoca a terra, que sufoca a alma, que sufoca toda a regência que está sendo ativada para que eu possa conseguir avançar para o ciclo. Aleluia, mais para frente. Eu quero aqui trazer, né, o nome Tammuz, né, a tribo desse mês Tammuz, ele vem na representativa da letra Shet. E essa letra, como eu já disse antes, né, que ela parece um símbolo, parecendo uma porta, nós vamos estar agora aqui trabalhando e trazendo algum significado dessa letra. Então, essa regência, né, que ele vem trazendo aqui, nós vamos ver que, simbolicamente, né, ele vai estar trazendo o quê? As conexões no hebraico para esse meio, para a tribo. Então, nós vamos acessar alguns códigos, a qual é liberado, e a compreensão deste tempo para essa estação que nós estamos vivendo no hoje. Ou seja, se a letra 7 ela vai estar na representativa como cerca, como muro. Então, se ela está sendo fortalecida como muro, ela vai estar sendo ali como cerca, então vai ser o quê? É algo que faz o quê? Uma divisão paralela entre dois acessos. Então, se tem uma cerca, se tem muros, tem uma fortaleza, né? Que tem ali muralhas que foram construídas nessa regência, então ela precisa o quê? Ser trabalhada. Então, nós vamos ver o quê? Que o entendimento dessa palavra, né? Se tem algo, um muro, o muro ele pode o quê? Ele pode representar algo que vai trazer o quê? Proteção. Mas ao mesmo tempo também que uma parede, um muro, né, uma cerca, essas fortalezas que estão levantadas, que ela nos protege muitas vezes de muitas coisas, ela vai trazer também o quê? A representação que eu preciso passar para o outro lugar, aonde há muralhas, aonde há né, cerca, aonde há o quê? Aonde há ali uma divisão. E se quando eu preciso passar para o outro lado, eu preciso ser conduzido, então eu preciso o quê? Uma porta precisa ser aberta para que alcance um destino. E o destino dessa porta, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um significado, ou seja, que essa divisão, qual é a divisão que nós falamos aqui atrasado? Que ocorreu de muralhas que trouxe separação do povo para chegar na terra prometida. A divisão foi o pecado da idolatria. O pecado da idolatria que trouxe ali uma divisão. A palavra do Senhor diz o quê? Que o salário do pecado, ele é a morte. Então, cada vez que eu levanto uma muralha de divisão, onde a idolatria ela é regida, onde a idolatria ela está sendo alimentada e trabalhando nessa regência, nós vamos ver o quê? Que no lado aonde eu preciso estar brindado com a revelação da palavra, no lado onde eu preciso estar brindado com a bondade de Deus, o lado onde eu preciso estar, né, sendo brindada com o começo um novo, uma regência de uma porta que eu preciso caminhar. Só que para mim conseguir caminhar, eu preciso quebrar essas muralhas de divisão que me faz separação da minha vida com Deus. E essa separação da minha vida com Deus é onde a idolatria, os altares de idolatrias que são levantados,
e que rege também nesse tempo, é o que faz separação das nossas vidas, muitas vezes, com o Senhor. Então, nós vamos ver que esse tempo, nós vamos ver que as raízes idólatras, se nós formos olhar para a parte da terra produtiva, o que já? Se a semente é lançada, ela precisa criar raízes para que estejam, o quê? Sejam firmes. Mas se as raízes elas já estão sendo a base do crescimento está dentro da idolatria, se o meu coração está idólatra, se o meu coração está na regência da minha alma, renegando a obedecer ao Senhor, o que vai acontecer? Vai impedir, vai haver o quê? Essas muralhas, elas não conseguem ser quebradas, elas não conseguem ser destruídas, porque a própria idolatria. Então, se nós olharmos para a palavra chat, né, e nós trazermos aqui que a palavra zain e a palavra vav, que também está, né, que fala, né, abre a porta na representativa, que ele traz a luz da sabedoria através dessa porta. Então, nós vamos ver o quê? Que através dessa porta, que é a palavra chat, vai estar representando um novo caminho. Para que eu consiga avançar para um novo caminho, eu preciso retroceder o antigo caminho para poder quebrar toda a raptura, para que eu consiga, então, prosseguir avante. Então, um convite para nós é para que um ciclo seja avançado, para que a porta, que verdadeiramente é Cristo Jesus, ele disse: Eu sou a porta. Ele é a porta, a representativa da luz, da revelação, do conhecimento que ele é inesgotável. Então, se Jesus ele é a porta, e se eu passar então pela porta que é Cristo, as fortalezas, as muralhas, elas precisam ser quebradas. Então, que há um lugar nesse tempo, geograficamente também, dentro de nós, das nossas vidas, onde precisa ser manifestação da palavra chat, onde precisa ter uma potência de força, de poder, de altivez dentro de nós, para poder mudar a nossa estrutura, para que o nosso DNA seja transformado, seja renovado, para que ele seja verdadeiramente como uma espada da representação da letra Jazem, né? Nós aprendemos no mês passado. Então, mês passado, o mês que vão, conectando com esse mês atual, então, ativando ali, né, a espada, a coroa, aquela que corta, aquela que traz ali o quê? Corta de um lado para o outro, trazendo, quebrando as trevas e trazendo uma luz. Ele vai estar, então, o quê? Trazendo o fortalecimento da palavra cheque, que é o quê? Um caminho brindado, cheio da luz de Cristo sendo revelado através de nós, nas nossas atitudes. Eu quero, para a gente poder já caminhar para o final, e eu quero trazer aqui o significado, né? O número 8 é o número que rege também nesse mês, né? Então, vamos aqui trazer aqui o que significa, né? O número 8 coligado, né? Juntamente com a letra Shet, significa a letra Shet em hebraico. Então, nós vamos ver o que a sequência dessa letra, ela vai trazer as conexões um pouco mais abrangido daquilo qual também nós já falamos um pouco aqui atrás. Então, nós vamos ver o que toda essa conexão, ela permite que nós vamos chegar a um lugar da estatura perfeita de Cristo. Nós olharmos para trás, nós vamos ver que o número 6 é representante, né? O número do homem. E o número do homem, na estatística, né? Olhando para o DNA dele, ele precisa ser o quê? Ser conectado entre o céu e entre a terra. Porque o número homem foi inspirado por Deus. Por quê? Porque o homem, na independência,
ele atua nas suas próprias atitudes. Mas o homem, na dependência de Cristo, ele vai atuar e resgatar aquilo que o Senhor tem para poder ativar nele, para poder trazer o que? Produção de crescimento. Então, se nós permitirmos que o céu e a terra se conectam na ativação do nosso DNA, na representativa do número 7, né, onde vai estar trazendo o quê? O número 7, ele vai estar juntamente com, né, a letra Zain, que é a espada. Então, a espada aguda que corta de um lado para o outro, ela vai estar fazendo o quê? Vai trazer uma finalização do ciclo a qual o Senhor tem para ser ativado nas nossas vidas. Outra coisa é quando, então, nós entramos então, no número 8, nós vamos ver que ele está dizendo o quê? Literalmente, precisamos avançar por um ciclo novo. Precisamos caminhar para a ativação de coisas novas, mas não é anulando as promessas do Senhor, é anulando a ativação do desejo da nossa alma das trevas, onde a serpente ela é ativada. Mas quando nós deixamos que a restauração do Senhor ela habita de novo nossas vidas, nós vamos ver que ele vai trazer uma dimensão nova, separada em nossas vidas. Então, essa dimensão nova do número 8, ela vai estar ligada ao quê? A aliança. O número 8 representa pacto. O número 8, ela está coligada também o quê? Com algo eterno, algo que ele não tem dimensão nem de tempo e nem de fim. Ele está coligado o quê? A novos começos. E a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus, ele é o ômega e o alfa. E se nós estamos enraizados na rocha, né, na videira que é Cristo, e nessa árvore que frutifica, que é Cristo, então nós vamos estar o quê? No fundamento do alinhamento do número 8, em uma aliança que não tem fim. Um pacto que foi feito das promessas que colocamos diante de Deus para poder ser o quê? Não ser desativada, mas que elas continuem em sequência, sem fim, até a eternidade. E eu quero aqui já declarar, através dessa palavra, que tudo aquilo que tem tentado te paralisar, que a ativação da representação do número 8, que ele venha então mostrar algo de diferente nas nossas vidas. Para quê? Para podermos levantar algo sobrenatural e podermos caminhar nesse caminho onde Cristo ele quer fazer uma libertação. Então nós vamos ver ali que o número 8 ele vai trazer várias representativas. Qual a outra representativa? Vai estar representando as 8 pessoas também que estavam ali aonde? Dentro da arca. Família de Noé, que estava ali para quê? Onde o Senhor ele deu o livramento ali do dilúvio, né? Onde o Senhor, o próprio Deus, na representação da arca, da porta. O que a porta ali da arca representa? Ela não foi fechada do lado de fora, ela foi fechada do lado de dentro. Aleluia. Então nós vemos aqui o quê? Que há uma divisão do lado de dentro e do lado de fora, que precisa ser manifestada. Então, quando eu deixo a manifestação de Cristo trabalhar dentro de mim, ativando dentro de mim, o que vai acontecer? O Senhor ele vai ter liberdade de fechar a porta e não deixar que as águas, o reflexo das águas, o dilúvio venha apagar ou matar, sabotar aquilo que está plantado já dentro de mim para que cresça. Então, nós vamos ver que o dilúvio ele é uma tipologia dos tempos finais. Ele vai estar mostrando que, né, o tempo vindouro, aquilo que precisa ser protegido. Nós estamos falando de porta, de muro, de cerca, né, de fechadura, de muralha. Então, nós estamos vendo que o número 8 ele vai estar trazendo uma ativação para conosco. Então, nós temos ver o que a quebra, e quando aquela porta foi fechada, foi feito o quê? Uma separação. E qual foi a separação que foi feita?
da iniquidade do pecado, onde todo aquele povo estava em caminho de desobediência, foi fechada a porta e tudo aquilo ficou para fora. E o que estava na parte de dentro, a família de Noé, onde Deus fez uma aliança, onde o Senhor fez um pacto, onde o Senhor fez uma promessa de restauração, de um novo destino, um novo caminho, uma nova vida estava sendo ali projetada para um novo caminho, um novo ciclo, quando se findasse aquele tempo do dilúvio, das águas que estavam ali. Então, nós vamos ver o quê? Que tudo isso, na representação liberada, na, nessa palavra, né, chat, na representação do número 8, nós vamos ver que está o quê? O quê? Alinhado com o propósito também do Senhor trabalhando no novo tempo nas nossas vidas. E essa regência vai ser trabalhada o quê? Em nós, nosso próprio corpo físico, para poder trazer uma mudança. E essa mudança, ela precisa ser ativada. E essa ativação dessa aliança, da promessa do Senhor, ele vai mostrando o que também aqui? O que? Que o número 8 e uma nova aliança, um novo recomeço de tudo aquilo que foi destruído para poder ter uma nova estrutura, está apontando também o quê? Para a ressurreição. E a ressurreição, ela vai estar apontando o quê? Para um corpo glorificado, aonde nós iremos receber quando Cristo, aleluia, voltar para buscar a sua igreja. Então, nós vamos ver que todo o significado, toda a nova aliança, todo esse novo ciclo, né, da representativa do corpo de Cristo, num corpo glorificado, ele vem trazendo o quê? Vem trazendo um selo, ele vem trazendo o quê? Uma redenção da direção que do novo ciclo. E qual é o novo ciclo, o novo lugar? A Nova Jerusalém. Então, toda a atuação do número 8, ele vai estar apontando para aquilo que nós estamos vivendo agora e para aquilo também que nós vamos viver na eternidade, na Nova Jerusalém, o lugar prometido do Senhor para com as nossas vidas, aonde nós alegramos, né? Aonde nós colocamos a alegria em nós, nós ativamos essa alegria dentro das nossas vidas. Então, nós vamos ver que todo esse tempo, esse período, depois eu vou estar trazendo uma outra continuação dessa palavra do mês de Tammuz, para poder não ficar muito longo mais. Depois eu vou estar trazendo a parte das. Aleluia. Mas eu quero aqui fazer a finalização. E essa finalização do número 8, né? Que nós possamos ativar ela nas nossas vidas. Então eu quero te chamar, convidar você. Ativa a representação de Cristo, dessa aliança, desse pacto, onde quando nós levantamos as nossas mãos, nós reconhecemos a Cristo, nós aceitamos a Ele. Que esse lugar de Adonai, o lugar de Yeshua, o lugar da presença do Senhor nessa terra prometida de Canaã, né? Que traz também a tipologia mostrando a Jerusalém celestial, que nós possamos entrar nesse lugar de liberação, esse lugar de restauração, esse lugar de alinhamento, esse lugar onde nós vamos quebrar os altares de idólatras, onde nós vamos fazer separação de todo o altar que separa as nossas vidas com Cristo. E através disso, quero aqui, para a gente poder finalizar, aleluia, para a gente poder fazer uma renúncia, vamos fazer aqui uma oração de uma ativação desse tempo, aleluia. Então, te convido a você a dizer assim comigo: Pai, me apresento diante de ti, neste mês de Tammuz, para entregar minhas primícias, ofertas, meus dízimos,
nessa viração, desse novo ciclo, desse novo tempo. Queremos colocar diante do Senhor e queremos pedir perdão pelos pecados, pedir ao Senhor que o Senhor venha perdoar toda a direção errada, toda a direção sem a sua sabedoria, toda a direção de terras inférteis, sementes que foram lançadas em terras duras, ressequidas. Pedimos perdão ao Senhor por esse tempo onde nós não conseguimos ter a visão e os ouvidos ampliados e abertos, mas com a ativação do Senhor, pedimos a Ti que a bênção que foi ali decretada sobre a vida de Rubens para ativação daquela tribo, da nação, desse povo, ativamos também sobre as nossas vidas, Pai. Nós apresentamos diante de Ti e nós decretamos que o Senhor é o Deus que direciona do início e com o proceder, com o agir, com a direção da sabedoria do Senhor, para nos mover neste tempo profético. Senhor, com base em Números capítulo 10, versículo 10, declaramos que o nosso plantio ele será abundante. Nós cremos, Senhor, que a nossa plantação irá determinar o pacto da promessa da frutificação para este tempo. Eu declaro que as nossas sementes elas irão frutificar em prazo longo. E declaramos que neste período a potência do portal do número 8, desse novo portal, onde convidamos Yeshua para entrar por essa porta. Aleluia. E que nós sejamos impregnados ao passarmos pela porta de Cristo. E que todos os fragmentos sejam desativados. Mas que o conhecimento e a sabedoria do Senhor seja ativado em nossas vidas. Nós pedimos a ativação para este tempo, que nós não iremos cair em tentação. Nós não iremos ser regente pela justiça própria. E nós não iremos estar conectados com os traumas, usando bloqueios, desculpas, para poder pecar. Nós queremos arrancar toda cegueira, tudo aquilo que permite que o meu coração seja enganado, seja sentenciado pelo poder da verdade da sua palavra. Que toda mutação distorcida do nosso DNA, toda atuação de Lilith, trazendo sensualidade deturpada, trazendo uma genética contaminada. Eu renuncio todos os valores deturpados da mente, da emoção, o temperamento descontrolado. Pai, pedimos a ativação da liberação da bênção, da força, do vigor da primogenitura, da porção dobrada
Aleluia. Senhor, nos dá a mente de Sião, para que possamos andar no seu tempo, segundo o teu querer e a tua vontade. Pai, liberta-nos das conexões deste tempo. E libera a conexão do novo tempo de vida, de frutificação. Senhor, arranca toda duplicidade, toda instabilidade, todo dualismo, toda inconstância. Pai, libera novas conexões para este tempo. Tempo de frutificação, tempo de crescimento, tempo de revelação. Tempo de um coração rendido ao Senhor. Tempo de firmeza. Tempo de os nossos ouvidos serem ungidos e manifestados no poder do teu nome. Declaramos a bênção dessa estação, desse tempo, que em todo lugar de morte, que venha ter vida e vida com abundância. Chamamos a existência, Senhor, aquilo que não existe, aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não viram, que sejam ativados, Pai, nesse tempo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Esse é um decreto divino e não pode ser revogado. E que a tua graça, Pai, ela seja estabelecida a todo tempo sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer a glória dele sobre a sua face. Em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom.